bem-vindos a mais um episódio das sagas e das histórias que eu estou compartilhando com vocês aqui nesse canal. Para quem não me conhece, sou Anderson Dig, sou fundador da Feotech, mas aqui eu estou para falar de sagas, de loucuras, de carros, e hoje vocês vão ver uma missão que eu acho que muita gente estava esperando há muito tempo. Diesel, Feotech no diesel. Vocês estão vendo esse carro aqui atrás, ó? A gente vai resgatar esse carro aqui hoje. Comprei esse Audi A3 diesel, turbo diesel, um TDI, aqui na Alemanha. Eu estou em Stuttgart, na Alemanha, nesse momento. Acabei de comprar esse carro aqui, ó. Tô com a chave no bolso aqui, ó. Vou mostrar para vocês da onde surgiu isso, como é que surgiu isso. E vocês vão acompanhar junto comigo e com o Leonardo Fischer como é que a gente vai fazer funcionar o diesel com a Feotech, controlando com a Feotech, e a gente vai instalar ao vivo aqui para vocês, para quem vocês vão estar vendo gravando, mas vamos mostrar exatamente todo o processo que a gente vai fazer para funcionar esse carro aqui no diesel. E vocês devem ter acompanhado aí umas semanas atrás, eu fui para Santa Pod, né, na Inglaterra, acompanhar uma prova de arrancada, e eu fiquei alucinado com os carros a diesel de arrancada lá, a maioria deles os Volkswagen, Audi TDI, né, e conversando com os portugueses, com as pessoas da Espanha lá, descobri que podia ser mais simples do que a gente imaginava. Saímos, eu e o Leonardo, da corrida lá em Santa Pod, na Inglaterra, enlouquecido, e aí o Leonardo falou, cara, eu tenho um vizinho que tem um Audi para vender, turbo diesel, que eu acho que vai ser negócio. Então é o seguinte, ó, coloquem na TV aí, ó, se preparem, porque hoje o episódio vai ser legal. Esse aqui eu vou dizer que é um episódio especial para os meus amigos aí, portugueses aí, que gostam muito de carro diesel, e eu vou tentar fazer hoje aí uma missão junto com vocês para que a gente entre com o Feotech forte nos diesel aí de arrancada em Portugal aí. Então, bota na TV aí, prepara pão de queijo, chimarrão. Portugal aí, um abração para todo mundo, e eu vou em breve numa corrida em Portugal também. Quando tiver vários aí funcionando, eu vou com vocês lá, tá? Bota aí na TV, vamos assistir essa aí. Aí, aqui é o seguinte, ó, tô em Stuttgart aqui, ó, Léo Fischer, né, para quem sabe as missões aí, tudo. Agora eu vim te visitar, né? Vamos ver se vai ter churrasco aí ou não. Na verdade eu caí no golpe, ó. Eu não sei, churrasco eu não prometo, mas eu acho que um golpezinho... Sabe que eu tenho minhas mágoas, né? Pior, né? O Léo já caiu em algumas fortes aí. Pra quem... As sagas do Corvette, da Ferrari, meu sim. Deus do céu. O Supra não terminou. Supra não terminou, tem que acabar o Supra aí. Verdade. Não é culpa tua, tudo bem, é culpa do Felipe. Mas... Mercedes também. A Mercedes, puta merda. Mercedes, sim. Tem encrenca aí. Ah, tá tudo certo. Mas agora é o seguinte, nós estamos aqui em Stuttgart. Como é que fala? Stuttgart. Stuttgart. Na verdade, a gente está em Landkreis Tübingen. Meu Deus do céu, vocês Que entenderam é a minha aí, área. E aqui na casa do Léo, né? E aqui, como é que foi essa coincidência de ter um teu vizinho querendo vender um Audi que a gente precisava? Eu sempre fazia piada com ele, né? Bah, tu vai ficar empenhado com essa merda? Esse negócio vai estragar, eu te dou. Daí ele sempre falava pra mim assim, por 300 pila é teu o carro. Eu sempre falei assim pra ele, não, tu tem que me dar 300 pra levar esse negócio, eu dizia pra ele assim. E daí aconteceu que ele tá pegando um carro novo agora, esse carro venceu a inspeção e tava aqui parado na garagem do lado que fica o meu S3. Tava atrapalhando. E daí surgiu aquela luzinha, né, no final de semana. Não, e aí ligou pra ele, nem pichinchou, né? Quanto é que ele queria? 380 ele pediu 380 euros. Pô, Daí ele disse assim, ó, pra ti ainda eu faço um preço especial, faço 350. Não, mas a gente falou, pelo amor de Deus, não vamos nem pichinchar. 380 euros, isso dá uns 400 dólares. Nem dá, tá quase 1 para 1. Tá quase 1 para 1, né? Isso dá, então, se for converter pra real, dá quanto é que dá? 1.400, não, 1.700 reais. Não, faz vezes 5,5. Menos de 2 mil reais. Um Audi A3 por menos de 2 mil reais. Dá pra acreditar nesse negócio? É isso aí. Então vamos olhar o carro aqui, ó. Só que nem tudo é flores. A cor amarela até, ó, pra combinar com o RX-7, com a Ferrari. Com os Correios. Com os Correios aqui também. Ele é um Audi dos Correios? Não. Não, vocês estão brincando. Mas ó, cara, é um Audi 2 portas. Eu vou te dizer que é legalzinho. Ó, abre aí, ó. Audi 2 portas. Cara, não é um carro ruim, sabe? Não é um carro ruim. Sim, ele... de um amor, é um carro que... Cara, aqui tem a cultura de ter um carro de verão e um carro de inverno. Sim. Isso que sempre foi o carro de inverno. Sim. Por ser um carro barato, é um carro de inverno. Aí tu anda, tem sal, 6 meses por ano. Sim, porque tu vê aqui, ó, ele tem várias podres aqui, ó. Aqui embaixo também, botaram um adesivo em cima, ó, pra tapar os podres embaixo. Schrott Racing. Schrott é sucata, né? Sucata Racing. Tem como sucata espera, é um Schrott Racing. E essa suspensão aqui atrás meio baixinha. Tá com as rodas de verão, eu acho, dentro, né? Isso aqui deve ser E vem com as rodas ainda. Provavelmente vem com 8 rodas, né?
o pozinho do diesel tradicional na traseira aqui, ó, né? A Eu fumaça. espero que fique pior. É. Se tudo acontecer como a gente planeja. Tá, e aí, será que se bater arranque pega, não? Eu acho que liga, né? Tenta. Olha aí, ó, feliz proprietário de um Audi A3. Duas alegrias, né? O que é esse rádio aqui? Ah, um Kenude ainda, cara. Olha aqui, ó. Vai levar pra botar na Ferrari. Eu já botei um desse na Ferrari, tem que botar em outro carro, ó. Ah, no cadete? Vou levar esse aqui pra botar em algum carro, bem lembrado. Eu acho que o rádio vale mais que o carro, quase. O que é uma fita vermelha aqui, será? Ó, ligou, ó. Bom. Tem até diesel dentro. Ligou, ó. Tem combustível. Ah, o nível de combustível tá marcando ali. Acho que ali deve ser o novo zero. Ah, e tem O offset dele. 389 mil quilômetros, ó. 389.940 mil quilômetros. Vamos competir com Olha o aqui, ó. Pegou, vai. Pegou o negócio de primeira. Sério mesmo. Então, nem sabe quanto tempo a gente tá parado isso aqui. Olha aqui, ó. Cara, funciona, ó. Na verdade, esse carro aqui, se o cara der um amor e tiver a vontade de fazer, o cara faz a inspeção nele de novo e anda mais E vai 2 anos, embora. né? Que não é pra isso Caramba. que a gente quer, mas... Na verdade que a gente... Vamos tirar o rádio aqui dele já, ó. Cara, o banco Já ganhou aquecido. 50 pila. Ó, o banco tá Banco aquecido aqui, ó. Ó, Onde é que... aqui, ó. Aqui, ó. O banco aquecido ainda tá esquentando minhas costas aqui, ó. Câmbio manual aqui, ó. 5 marchas, né? Nem fuma. Assim, parado. Cara, legal, hein, meu? Que achado, hein? Que achado. pérola. Não, essa foi boa, meu. Essa foi boa. Resgatando o Audi A3 diesel na Alemanha. Aí, ó. E agora, será que ele manobra? Bota ele ali então. Tem que tirar o S3. Tá. Vamos fazer Bom, isso. desliga ele então. Desliga ele, não vamos esquentar muito o motor, daqui a pouco a gente mostra. Até vamos fazer o seguinte, ó. Vamos mostrar o teu S3 aqui, já que hoje é um episódio especial Audi, né, na Alemanha. Isso aqui é o seguinte, ó. Isso aqui é o sonho de todo mundo, né? Um S3 aqui, olha a placa que legal até. Léo Fischer, né? 94 a data de nascimento. E eu tinha meu outro carro, que era Léo Fi 95, que é 9 de maio. Ah, Entendeu? Aham. Olha aí, ó. E é um S3 de verdade, né? Tudo por fora aí civil, né? Todo originalzinho, ó, não tem nada de alterado, né? Olha o interiorzinho aqui, ó, radinho original, Audi. Câmbiozinho, esse já é um 6 marcha, ó. Esse já é um 6 marcha. Quilometragem é 234 mil quilômetros também. No Brasil todos têm 70 mil quilômetros, né? Estamos na Alemanha, né? Meu, e na verdade esse carro aqui é o seguinte, eu sempre quis ter o S3 no Brasil. Sim. Mas, tipo, na minha condição era impossível. Isso foi uma das... Não vou dizer uma das primeiras coisas que eu fiz, mas que eu fiz e que me marcou muito aqui. Porque eu acho que em 8 meses que eu tava aqui, eu achei o carro e comprei. E eu já vim já sabendo que eu queria comprar um S3. Sim, era o sonho, né? É uma coisa da... Troço 4x4, neve, 1.8, 20 válvulas. Sim. Sabe? Não, o Câmbio negócio 6 marchas. é... O carro é muito fudendo. E tá todo original, né, Léo? Opa! Quer dizer, não tá todo original, não. Sempre tem que ter umas coisinhas. Liga aí, vamos ver. E esse carro aqui, na verdade, a gente testou muito, né? A Nano Pro, né? Na verdade, não só a Nano, mas a FT também. Muita função de desenvolvimento testou aqui, né? Ele tem integração com a Canon, esse carro? Cara, a 4.9, né, que é o sensor que tá nele agora, quando deu os frios, assim, da temperatura externa, assim, de menos 5, botava o aquecedor no mais rápido, era tipo 4 segundos. A sonda tava aquecida pra ligar, sabe? Essa 4.9 ajuda muito, né? Show. E o motor é todo original agora. Na verdade, o que tem? É um motor original com pistão e biela forjada. Porque aqui, na verdade, o problema é qualquer alteração de turbina, por exemplo, visual, assim. Tudo. Na verdade, tudo que... A lei alemã, ela vai no ponto de que tudo que alterar a especificação que saiu de fábrica, que pode alterar gás, turbina, no entendimento deles, turbina e intercooler altera gás. No entendimento deles, trocar um abafador altera o gás, no entendimento deles. Entendeu? E daí, quando tu troca um abafador, tu ainda tem problema do som. Porque tá no documento do carro a tantas mil RPM quantos decibéis que ele faz, entendeu?
Então tem um monte de coisa, tipo pneu. Se eu quiser trocar os pneus, a largura dos pneus e o modelo do pneu do meu carro, eu tenho que levar ele para uma inspeção para botar no documento do carro. Porque esse carro aqui, quando eles fizeram o APNAM, que se chama, que é a certificação dele, ele tava com aquela característica. Entendi. Então é uma coisa que é uma dor de cabeça enorme. Tu tem que ir atrás do engenheiro, tu tem que pagar. E quando tem a ver com gás, com poluentes, é 10 vezes pior, né? Sim. 10 vezes pior. Então, então aqui na Alemanha, na verdade, é muito restrito o que poder mexer em carro de rua mesmo, assim, né? Muito, na verdade, como os Estados Unidos também tá ficando... eu acho que é uma tendência global. Uma tendência, né? Acaba vindo muito pra corrida mesmo, ou algo menos intrusivo, né? Show. Vamos lá, libera a garagem aí, porque a gente vai ter missão grande com o diesel hoje aí, ó. Tá, enquanto isso eu pego ele aqui, ó. Vamos dar a primeira manobrada aqui, vocês vão olhar junto. Cara, pega que é um docinho. Vidro elétrico. Que luxo, hein? Na verdade, um dos funcionários nossos na Feutec Brasil, lá que é o Lucas Fellini, ele pegou e fez um trabalho para desenvolver, para botar uma FT 600 lá para controlar diesel no Brasil, também nos carros de arrancada, lá nos tratores de arrancada. E deu muito certo. Nos Fórmula Os caminhão de arrancada, e a gente agora está discutindo sobre se pode aplicar, se vai conseguir controlar o motor de Fórmula Truck. Então, como é que isso aqui é um desenvolvimento em paralelo aqui que a gente vai fazer nos carros. E se funcionar vai ser muito surpreendente, até muito interessante aí. Cara, eu acredito que tem 50-50, né? 50% de chance de... Se vocês estão vendo esse episódio aqui é porque provavelmente funcionou, viu? Porque senão, Porque eu até falei pra ele, ó, vamos gravar isso aqui, ó, porque o pior dos fotos a gente apaga tudo, fica bem quietinho e volta pra prancheta pra desenvolver, e quando der certo a gente mostra, mas por enquanto agora vamos vocês devem estar vendo é porque deve ter dado certo. Vou mostrar então como é que foi. Então tá, vamos limpar, vamos sujar as mãos na verdade agora, daqui a pouco vocês acompanham mais aí. Agora aqui ó, caiu uma chuvarada ali enquanto a gente estava preparando os diagramas. Já fizemos toda a preparação do mapa aqui ó. Já pesquisamos o que é a roda fônica mais ou menos e a fase, só que a fase vai ser um pepino para ler. E agora a gente vai botar o osciloscópio para confirmar as coisas que aparecem na internet, para ver se tudo que está na internet é de verdade mesmo. Da fônica e fase ó. Ligar o osciloscópio e enxergar os sinais aí. O primeiro teste que a gente fez aqui, a gente pegou o sinal de tensão dos bicos para descobrir se ele quantos amperes ele é. E ele é a princípio 8 amperes, 2 amperes cada bico, o sinal deles aqui. A fônica é realmente 60 menos 2, menos 2. Então isso aqui é uma volta e tem um menos 2 aqui, 28 dentes entre cada uma. E tem a fase, que é um problema, são 7 dentes de fase, então sempre tem um dente logo depois da falha, e aí tem não tem nenhum dente depois, tem um bem próximo, um logo em seguida e um mais longe, ó. A gente vai tentar sincronizar com janela, vamos ver se sincroniza ou com múltiplos dentes. Agora a gente vai tentar ligar a FT em paralelo com a original só para ler sinal de rotação, ver se ela vai ler sinal de rotação. Conseguimos botar a pistola de ponto aqui, já lemos o ponto de diesel de cada cilindro. Tava 26 graus na lenta, mais ou menos, e a gente vai agora botar a FT para ler a fase, a fônica e fase, que vai ser um dos maiores desafios aí, que a gente não sabe como é que fazer. Vamos ligar meio por fora aí. Segundo dia, estamos aqui agora tentando fazer, já estamos fazendo um pouquinho mais caprichado, para não dizer mais bagunçado, ó. Mas o que a gente tá fazendo, ó? A roda fônica que ontem nos deu um baita trabalho, a gente pediu ajuda para os universitários lá. E aqui ele tem 7 dentes no comando, ó, de fase. E aí a gente tá com dificuldade de sincronizar isso aí. Nós estamos criando uma roda fônica pré-definida para isso. Daqui a pouco a gente vai poder testar para ver se aí funciona. Espero que funcione. Aí, no momento que ler a roda fônica, a gente já está preparando o resto agora, que é tirar os plugs DCU aqui, ó. E a gente está ligando por fora aqui, ó, pegando sinal de rotação e pegando as coisas. E aí, especialmente os injetores, a gente agora está trocando para poder deixar o original e botar na Feutec. E aí vamos botar um pick and hold aqui, ó, que vai ser ligado para tocar os injetores. E aí, se isso funcionar, a gente depois parte para ligar a bomba, E aí, claro, tem que ligar o TPS, né, que é o pedal. E basicamente já funciona. Vamos ver se a teoria vai dar certo. Estamos correndo contra o relógio aqui, nós temos poucas horas ainda para trabalhar no carro aqui e cumprir a missão que a gente se estipulou aí. Enquanto isso, deixa eu mostrar para vocês aqui alguns mais detalhes do carro, que nem eu vi direito ele ainda. Realmente, para ter quase 400 mil quilômetros,
Até que não tá tão ruim, né? E até uma coisa que eu não sabia, que na Alemanha é proibido lavar carro. O Fischer tava me dizendo que é proibido lavar carro em casa, né? Tu tem que levar para lavar nos lugares especializados por causa da água desperdiçada, da poluição. Sai do carro, eles consideram que isso é sujeira pro meio ambiente, né? Poluição. Ela tem que ser tratada. E mesmo se tu vai no posto de lavagem ali lavar o teu carro, que tu bota a moedinha e libera o lava-jato, né? E os produtos tu tem que usar os deles, porque não é biodegradável. Que loucura, né? Interessante o nível de... Os caras chegaram... Ah, esse aqui dá uma lavada boa aqui, ó. Tem uns... Aqui atrás tá... Que interessante, bem levantou aqui. Ah, é metal isso aqui. Bom, a tampa do TDI tá ali. Ele tá com as rodas de verão aqui, mas que roda que é essa aqui então? O pneu é diferente? 17, se eu não me engano. Hã? Se eu não me engano, ele me falou que era uma 17. 205. Essa aqui é 16. Não sei se esse aqui não vai virar um dia um carro de corrida aqui pra gente na Europa. Diesel de corrida, hein? Vai sair o motor andando assim. Ah, e olha aqui, ó. Conseguimos botamos a CAN e a CAN original lê todas as informações aqui, ó. Pedal de freio, velocidade de roda individual, temperatura do motor, temperatura do ar-condicionado. Tudo direto. E aqui testamos os bicos, ó. Vou clicar um bico aí. Espera aí, tu vai botar... Pode Ó, bico 1. Escuta ele aí? Sim, importante que ele libera mais. Eu vou segurar. Ah, ele não vai segurar. Não vai segurar. Tá. Mas clicou todos. Tá? Todos os bicos testando agora. Pulsando lá. Agora nós precisamos fazer funcionar a roda A fônica. única coisa que a gente tem que explicar, né? Que a gente não tem acesso ao injetor, né? Sim, a gente só... O injetor é mergulhado aqui dentro da tampa de válvula, né? É. E ele trabalha no óleo. E esse motor é muito conhecido porque onde alimenta o diesel do injetor, tem uns O-rings ali. E como isso aí tem contato com o óleo do motor, se estraga esses O-rings, começa... É. Ah, sim. Estraga todo o óleo, né? Começa a vazar pro óleo do cárter e contamina. Nós temos que também ver o glow plug aqui. De repente a gente até bota um canal branco pra pegar ele. E aí a gente vê o canal. Vocês não estão enxergando, mas nós estamos aqui há umas 3 horas testando roda fônica e tentando entender por que ela não sincroniza. Não sincroniza, ela é muito particular essa roda fônica. E a gente está testando algumas configurações diferentes na ECU para funcionar. Mas quando funcionar eu vou mostrar. Conseguimos fazer agora que a gente não conseguiu resolver a fase, ó, mas a gente conseguiu resolver a fônica. Então a gente vai fazer o seguinte, vai fazer ele pegar no modo randômico aqui pela primeira vez, controlando o mapa aqui. Só que vai ser aquele terror e pânico aqui. Não sei se eu filmo, se eu corro com o extintor, boto positivo do bico. Ou se tu já chama a polícia para proteger nós. Estamos aqui, ó, nós temos 7 minutos para bater arranque. Agora é o seguinte, ó. Vai ter que bater arranque no randômico, só que agora é 25% de chance de pegar. Então... De que outra forma a gente pode apagar o motor se ele... Se tu desligar a chave, ele deve apagar, mas eu desligo aqui, ó, a injeção também. Eu puxo o pick and hold, é mais fácil. Tá. Posso? Pode. Não, espera. Não. Tenta de novo. Não. Não. Só um pouquinho. Eu tá com 12 milissegundos na partida, a gente não chegou a olhar na partida. Não, mas É. 2 ou 3 vai ser. Tu acha? Caso em função da rotação, né? Não, é 2 milissegundos lento. Então vai ser 4 mais ou menos. 4 milissegundos? 4, 5. Tá, botei 4 aqui. Tu não tá medindo o outro aqui, né? Não. Tá. Por isso, mas daria pra botar nele. Não, tá medindo. Tá medindo os dois aqui, né? Acho que não. Tá. Estão medindo a saída, não? Do conector. Não, tá medindo sim. Ah, peraí, tu não botou. Tu não botou o Feltec aqui. Tu só botou positivo. Entendeu? Tô vendo. O que não faz antes, né? Bah. mas com o positivo direto ele não ligou, tá vendo? É, porque ele deve ter. Você reconheceu? Deu alguma merda. Lixo. Solta. O que é essa água aqui? Esse é o óleo, já tava ali dentro. Ah, tá. Vamos ver se não torrou tudo agora. Vai. Não. Quer botar o pulso no... Bota o osciloscópio no outro fio aqui, ó. Só pra gente ver.
Quer tentar ligar ele na injeção original pra ver se ele Não, não afogou? pode ser também. Mas eu ia dizer pra pegar. Só pra dar uma ciclada, sabe? Uhum. Ver se vai fumar ou não. Já desliga. Tá. Então vamos fazer o seguinte, ó. Bota. A gente tem que medir isso. Vamos medir o. Bota os dois no FT, mas vamos medir o pulso de injeção original. Que vai estar. Ele vai estar flutuando. Sim, porque ele não tem. Tinha que ter um resistor. Aqui, ó. Não, ele não vai flutuar porque ele tem uma ponte. Ele tem uma. Pode pegar. Pega aqui, ó, direto do conector ali, ó. Porque ele tem uma. Ele é uma ponte Agat, lembra? Não. Ficou fora, deu pra ver aqui. Vai de novo. Não. Pode ir. Não. Escapou o fio aqui. Pode ir. Pera aí. Agora deu pra ver. Espera. Esqueci. Não deu. Vai de novo. Vai de novo. É. Tá, para. Tá, agora deixa eu analisar aqui, ó. Tá. Não, tá, vai de novo. Não. Pode ir? Não. Vai de novo. Tá. Pode parar. Aqui, ó. O pulso é... eu dei um stop. O pulso aqui, ó. Tá fora ainda, tá dando azar todas, ó. Mas é... Tipo assim, ó. É 20, 40, quase 50 milissegundos de pulso. Quase 50 milissegundos de pulso. Então não gera nada de pressão na partida. Então a partida vai ser 50 milissegundos aqui, ó. Só que faz a transição pro mapa, ó. Não, eu acho que quando pegar ele já dá RPM. Vai. Não, foi errado. É que ele não vai injetar diesel porque ele não tem pressão de bomba, né? Como assim? Quando tá no ciclo errado. Ele nunca injeta diesel. Porque não tem. O comando não tem. Não tem pressão. Tem razão. Entendeu? Então ele não vai. Só não vai acumular, né? Não vai acumular. Tanto que a ação fumou preto, não fez nada. Exato. Vai, pode ir. Tá dando errado todas as vezes. Tá dando. Agora deu. Não. Deu cheiro agora. Agora sim. Tá. Não deu. Deixa eu pegar esse log aqui. Não é o suficiente pra ele, hein? Tem alguma coisa ainda que nós não resolvemos, vamos descobrir. Terceiro dia aqui, ó. Estamos perto agora, viu? Pegamos... A gente conseguiu sincronizar a roda fônica, conseguiu sincronizar a comando, a fase de comando. Foi um trabalhinho lá, precisando de uma ajuda do pessoal do Brasil para entender, para fazer funcionar e diagnosticar. Essa fase aqui, ela tem 7 dentes aqui em cima e os 2 dentes faltando igualmente, então fica um pouco difícil de sincronizar. Mas resolvido, já está lendo o sinal de rotação. Até acabei botando já o osciloscópio ali dos tempos de injeção, tá lendo certinho. Só que ele não pegou com os 8A, 2A que a gente imaginou que ia funcionar. Agora a gente está fazendo bater o... tá botando o Pick and Hold Pro, mostra aí. Pick and Hold Pro, que ele tem configuração de corrente por canal. E a gente vai conseguir botar mais potência para abrir o injetor. A gente está achando que os 2 amperes não são suficientes para manter ligado o injetor. Então provavelmente vai precisar mais, uma corrente maior aqui.
E conversamos agora com o Pistola lá, né? Que é o Ivan, de Portugal, que é um cliente nosso aqui, muito próximo agora. Vocês visitaram eles em Portugal, né? Tem que fazer. Eu Não, visitei tu visitou ele, né? sim. Mas eu conheço ele há bastante tempo já. É. E ele é muito especializado em diesel, né? Conhece bastante essa parte aí, né? E aí a gente estava trocando uma ideia com eles para entender um pouco do funcionamento do diesel, o que precisava, o que não precisava, se o glow plug precisava, se precisava aquela borboleta que é aqui, porque o glow plug é tipo uma vela de aquecimento, né, do diesel. Ele falou que ela só liga a menos 10 graus Celsius. E se tu botar um pouquinho mais de diesel mesmo sem isso, ele já pega. Então, provavelmente para competição aqui a gente vai estar bem. E aí agora ele está preparando um mapa pra gente ali com os tempos de injeção e os ângulos ali pra gente basear para funcionar aqui primeira vez. Vamos ver se vai dar certo. A ansiedade tá 1000 aqui. Hoje é quarta-feira aqui, a gente passou o dia, na verdade, na feira aquela chama The Battery Show, que é uma feira de carros elétricos aqui na Alemanha. Stuttgart foi muito positiva, caminhamos bastante lá. Mas eu te falar, tava trabalhando lá e com a cabeça aqui pensando se tem que funcionar ou não. Vamos lá, daqui a pouquinho ligando agora o Pick and Roll Pro, mas tá quase no jeito. Tá, agora é o momento que a gente já tá tremendo aqui, ó. A gente configurou o Pick and Roll Pro como 12 amperes e 3 amperes cada um dos 4 canais, ó. E o chicote Milispec, né? O chicote aqui do nosso amigo. Será que vai funcionar agora? Bate arranque lá. O injetor já tá conectado, tem positivo. Vê se ele detecta. Detecta o quê? Hã? Ah, vamos testar a saída. Se ele detecta os injetores. Vamos ver se dá barulho diferente. Ah, o barulho. Bem mais alto. Aham. Barulho diferente. Aham. Ah, aí será que vai? Tá. Quem tá mais ansioso, eu ou tu? Eu, vai lá. Corre. Gravando o log. A chave tá aqui, né? Será que vai funcionar? Tá, peraí, eu vou ficar com a mão no... Aonde? No pick and hold aqui. Tá, vai. No dispositivo ali. É. Ah, é. Pera aí. Putz, não pegou. Posso? Vai. Hã? Sincroniza. Sincronia certinho. Ai, ai. Vamos descobrir. Nós tava com os ângulos avançados de injeção e tava a princípio com uma ordem de 6 cilindros ali. E agora que eu fui me ligar. Vamos lá, ó. Testa lá. Essas cagadinhas de iniciante acontecem com todo mundo, né? Fica atento aí pra... Qualquer coisa tu puxa positivo. Tá, vai. Não. Puta que pariu. Mas nenhum cilindro ele não quer fazer menção de pegar, né? Vamos botar no original só pra ver de que forma ele arranca. E aí tu vê se ele sai fumaça, se ele tá acumulando diesel. Bem pouquinho. Não tá acumulando. Se estivesse acumulando ia fumar branco. Pode desligar logo. Não vou nem falar nada, só filma aí. Segura o meu chimarrão. Tá diferente o som. Tá diferente, né? Mas vamos mudar mais um então, os 360 que tu falou. Não vou nem falar nada, vamos lá. Não, vai. Barulho estranho de querer ligar, né? É, né? A gente botou agora um pulsão de 320 milissegundos pra bater rank. Pera aí. Não. Ele é estranho, né? Ele parece querer. Não. Tá, agora nós fizemos uma maracutaia aqui. A gente botou 2 canais de pick and hold no bico 1, ó. Olha o tanto que pulsa e olha os outros. Só nos outros já pulsa menos, ó. Tá, agora vamos ver se ele vai querer pegar em um cilindro aí, ó. Já preparado pra puxar o positivo ali. É, tá. Não, nem sinal. Aí pode ser fase aí. Eu posso mexer na fase aqui, ó.
Deixa eu ver a fase de partida. Expectativa. Estamos já no desespero agora aqui. Começamos a dar sinal de vida aqui de tanto testar. Vai. Ó. Tá querendo pegar. Pera aí. Pera. Tá querendo pegar. Ai, pera aí que... Tá, mas então se era 687. Ah, agora deu uma animada. 687. Menos 687. Menos 360. 327. Deixa eu ver uma coisa. Vamos ver se é melhor. 327. Que aí é só os 360 fora, mas mesmo assim... A gente testou antes. Será que agora não tá lavando? Porque não era tanto. Agora pode ser que é lavando mesmo. Deixa eu mas botar. testa sim. Não custa. Tá, vai. Pera aí. Tá lavando, parece. Será? Porque agora... Os 50 milissegundos que a gente testou no osciloscópio, meu. É, Eu acho que é o mais... correto, né? E os Prime... Ah, Prime, não tem Prime, né? sim. Cheirão de diesel. Caramba. Tá com cheirão de giz? Tá, Nossa senhora. tá sentindo? Tô sentindo. Vai. Tem DPF, né, meu? Vai. Todas as coisas, né? Ó. Pera aí. Agora eu tô sentindo o cheiro. Tá, mas agora deixa eu botar o ângulo mais pra trás então ainda. 250 agora. Deu um pulo de 70, na verdade uns 30 graus, 20 graus a mais do que tinha antes. Mas ele fez menção igual. Tá, vai. Volta pros 600 e quanto que tava? Não, 327. Tô ligado, 227. 327, vamos botar uns 350 então. Mas agora nós diminuímos o tempo também, né? Talvez agora fique mais sensível ao achar o número. Vai. Volta pra aquele que ele tentou pegar antes, uns 300 e poucos milissegundos. Mas é que tá. É que eu não sei se os 300 e pouco. Eu vou deixar os 50, eu acho, e vamos tentar chutar outros ângulos. Vai. Ó. Baixa os tempos de injeção. Baixar os tempos quanto? Deixa eu ver um log disso aí. Bate arranque aí. Deixa eu ver o log aqui. Tá, mas agora tá quase. Sabe que agora não é aqueles 2 cilindros ali que estão faltando? Não, mas é o ângulo errado, né? Vou botar 25 milissegundos. Vai. Sabe que tem cilindro fora agora? De repente a gente acertou só um agora. Puta merda, tá foda isso aí. Vou botar menos aqui então, só 12 milissegundos agora. Metade de novo. 12 milissegundos de partida agora. Vai. Cara, eu acho que agora tem outro cilindro fora. Por alguma razão. Vamos conferir isso aí. Cara, estamos quase... Olha aqui, ó. Vai lá. Cara, tá querendo pegar. Ah, só se agora é o driver que tá... Só 2 canal. Também. Quais canais que tu ligou? 1 e 2. Então tá, e o 13 e 4 que não tá fazendo diferença. Não responderam? É, vai aí. Gostou? Volta. Vai. O cilindro tá querendo. Não é certo. É, agora ligados os 8 canais ali pra tocar os 4 bicos, tudo em paralelo. Montamos um Audi diesel 8 bicos. É. Bate logo, arranca, vamos ver se pega isso aí. Não. Tamo já sem paciência.
Se ligar, a Feltec ajuda, viu? Ajuda. Não me apressa. Eu tenho meu tempo. Aqui eu tava desligado a FT. Aí não tem muito. O wireless não funciona ainda. E aí? Conector beta conectado. Tá. Cara, quer pegar assim. Bati o injetor. Deixa eu ver. Injetor. 1, 2, 3, 4. Tá bem mais forte, né? Nossa. Será que eu boto um pouco mais de combustível? Como é que tá a fase? Faz. Tá naquele valor lá de calibração. Pera aí. Deixa eu botar uns 100 aqui pra ver. Agora não fez menção de pegar, né? Vai lá. Cara, agora, se esse negócio não ligar, tem outra coisa estranha. Quer dizer, vai. Quase a última tentativa, 9. Cadê? 9h45 da noite. Pronto pra ser preso pelos vizinhos aqui. Tá. Vai. Nem deu sinal aqui. Não deu sinal no. Não é suficiente. Ah, claro. 100 positivo. Puta merda, aquela frustração de que não funcionou. Ai, nossa. Estamos bem pateta, né? Vai lá. Que agora tá com 5 milissegundos, né? Agora talvez seja. 50 de falta. Mas não sei se é uma bateria multifonte, mano. Só que não tem corrente suficiente naquele preto lá. Até acho que tem, mas não. Pode ir. Pá. Vamos ter que desistir. Tá difícil, hein? Pois é. Não sei, alguma coisa nós não estamos conseguindo fazer certo. Alguma coisa aqui. tá passando batido e a gente não se ligou. É. Mas Ou é também o driver ou não é. sei se tu já contou que o osciloscópio deixou a gente na mão. É, o osciloscópio nos deixou na mão agora, perdemos as ferramentas, já é 10 horas da noite. Os vizinhos já estão olhando torto lá aqui de fora. Vamos ter que encerrar isso aqui então. Não sei como é que vai acabar essa Mas vamos dar sequência. história Nós aqui. não paramos por aqui. É, eu vou voltar para os Estados Unidos e agora é contigo aí. É isso aí. Eu preciso de um osciloscópio. Toca o desafio aí? Toca. Então tá. Sigo. Beleza, mas eu quero ver funcionando esse negócio aí. Pode ser que demore, mas vai funcionar. Tá bom. Bom, beleza então, vamos lá. Eu tô indo para os Estados Unidos e tchau. Bom trabalho. 95% resolvido. É Pois só um A pergunta detalhe. que eu quero calar é o seguinte: 370 euros valeram o conhecimento? Sim. Tá louco. Isso não, com Bah, o que 370 nós euros aprendemos aí, né? não se compra em nenhum lugar, né? Show. Beleza. Vai. Tchau. Leonardo ficou mexendo no áudio e acabou de me mandar um vídeo funcionando o áudio. Deixa eu bater um papo com ele aqui. E aí? Ah, melhor, hein? Ô meu, Hã? que do caralho. Tá, funcionou? Me explica o que era. Mas que barulheira assim de Nokia assim. É. Ó, o troço se liga assim, parece que vai se desmanchar, sabe? Vai estragar o nosso carro de 300 euros aí. E já não estraguei. Ô meu, tipo assim, fiz a base, comecei do zero, assim, comecei de trás pra frente. Aham. Fui começar a bater fio, bater pino, tudo, desmanchei tampo de válvula aqui, comecei tudo. Dei uma melhoradinha nos chicotes aqui, tirei aqueles engenhos, fiz tudo a fuder assim, que daí eu consigo me organizar melhor. Aí comecei agora, desmanchei as tampas aqui, tudo, comecei a acionar injetor por injetor pra ver se tava tudo certo.
Aí botei agora a ordem de ignição ali certinho no Aham. Manager, tudo certo, cara, bati chave, o bagulho... Sério? Caramba, e tá, e meio que funciona e já liga? Tu já conseguiu dar uma mexida ou ainda não? Não, porque eu tava tão eufórico aqui, Sim. que eu tava gravando, tá ligado? Aham. E daí tava com o computador ali na mão e tal, mas olha aqui, deixa eu trocar a câmera aqui. Deixa eu te mostrar aqui. Tá. A FT tá aqui, Aham. aí aqui eu já fiz os chicotes um pouquinho diferentes, os parzinhos Sim. certinho, já pra botar a pistola de ponto aqui. Aham. Daí fiz certo, mudei todas as ordens, tive que repinar tudo, né? Aham. Fiz a nossa chave melhor também, né? Tá. E o troço bate-arranque funciona agora, será? Sim, mas bem estranho, assim, tem que fazer mapa ainda pra dar letra, assim, ele só funciona dando um pedal, sabe? Sim. Olha só. Bah, mas até reage assim. Aham. Claro, gás. Uau, que a fuder. É melhor que antes, meu. Temos um Audi a diesel aí, ó. Diesel na Fueltec. 1.9 TDI injetor bomba, meu. Uau. E teve que usar o pick and hold os dois junto? Sim, tive que usar, não consegui testar ainda se um Sim. só vai dar conta, sabe? Eu vou primeiro Tá. botar ele, deixar ele na lenta, fuder certinho, Sim. vou fechar as tubulações aqui, que ele faz muito barulho. Sim. Fechar as tubulações, vou deixar ele quietinho. Tá. Vou fazer a lenta dele, aí depois Então eu tá. vou começar a descobrir essas coisas aí. Então, bota aí, vai gravando também, depois me manda isso aí. Tem já, tem bastante coisa gravada. Show. É muito cedo pra largar uma selfie assim? É muito cedo ainda, não te emociona. Não te emociona. Eu já tô recebendo mensagem de Portugal. Hoje eu recebi mensagem de Portugal do Thiago Perdigão lá, fiquei sabendo o que vocês estão fazendo. É mesmo? Aham, vamos guardar isso aí. Eu perguntei bastante coisa essa semana pro Pistolas. Aham. Ligando pra ele. Um pouco assim, Pistola, me ajuda, fazer isso, fazer aquilo. Ah, essa é muito gente boa, né? Vinha me ajudando ali, assim, com o know-how dele, assim. E aí deu certo, mano. Tá, bah, que animal, meu. Bah, E daí agora eu já olhando pra frente, o que eu pensei? Na semana que vem eu não posso, porque no final de semana que vem a gente tem corrida, tem que acabar o grupo, cadete, um monte de coisa. Mas daí o que eu ia fazer? Na outra semana eu ia levar lá no Schumi, ia levar ele no elevador, e ele tem suspensão de rosto. Eu ia subir a suspensão dele, descarregar o carro, limpar ele, fazer uma troca de óleo e de repente fazer a inspeção e Sim. ter documento, né? Sim, tá. Mas show, mas dá uma brincada agora, ver se tu deixa ele na lenta e acelerando aí, vamos ver. Os vizinhos estavam, antes aqui, eu ligando aqui, já tapei a rua de fumaça, os caras já estavam tudo olhando meio torto, assim, sabe? Eu não vou pra acho que é sexta às 7 da noite. Tá bom, é verdade. Mas senão na segunda-feira eu meto a mão nele. Que show, parabéns aí. Eu não fiz nada, tá louco? Não, fez sim. Show. Do caralho, meu. Aqui eu fuder, meu. Foi a fuder, parabéns. Pra nós. Pra quem diz que, tipo, não dá pra fazer, não tem como fazer, tá aí FT, meu. Vamos fazer história aí. Pode crer. Tá. Valeu. Falou, meu. Um abraço aí. Tchau, tchau. Não quebrou. Nem falei pra ele que eu tava gravando, mas gravei pra depois a gente botar no episódio. É o seguinte, ó, eu vou adicionar agora então. Isso aqui foi uma surpresa. Vou adicionar agora então o material que o Fischer tá gravando lá, o que gravou até anterior a isso, e vocês vão assistir então a missão que foi pra poder fazer funcionar. Já dei um spoiler aqui que funcionou, e aí daqui a pouco a gente continua vendo então onde é que a gente chega aí nessa nossa missão do Audi Diesel aí. Show! Bom, pessoal, como eu tô fazendo por partes aí, vocês vão ver que cada pouco eu vou estar com uma camiseta diferente. Poderia estar trocando sim, porque tá fazendo um calor aqui na Alemanha, que vocês não fazem ideia, mas eu vou dar sequência aqui, ó, e como vocês podem ter visto aí, ele já deu umas cuspidas de diesel, isso quer dizer, é um sinal bom, né? Quer dizer que a gente está conseguindo abrir um injetor. Mas o que eu decidi fazer agora, na verdade, ó, eu vou puxar todo esse chicote aqui, vou tirar, vou dar uma simplificada nele, porque já foi uns experimentos feitos aí, foram feitos e foram desfeitos, né? Porque não deram certo. Então, na verdade, eu vou dar uma simplificada nesse chicote, e aí eu vou botar ele de novo e dar sequência no desenvolvimento aqui. Vocês podem ver aqui que já tá bem uma maçaroca assim, né? Aí eu vou pegar, vou simplificar aqui. Eu tinha feito um conector aqui de Pick and Hold Pro. Aqui, vou tirar ele fora. Então, na verdade, é isso aqui, ó. Esse conector aqui é a nossa interface, né? Aqui, no caso, é os injetores. O lado dos injetores aqui é o lado da injeção original do carro.
Aí o que a gente tinha feito? A gente tinha pegado isso aqui e botado aqui. Mas olha só a espessura dos fios, né? Que vem original. Aí o que tinha? Isso aqui, e aqui tinha juntado mais um monte. Aqui, ó, Pick and Hold Pro. Aí tinha aqui, ó, um monte de canal emendado, assim, mais coisa. Eu já vou tirar, como esse injetor aqui demanda realmente muita corrente, tem que ser uma conexão boa. Aí eu vou pegar aqui, vou juntar dois. Aqui, ó, eu junto dois canais. E vou crimpar e vou colocar direto no conector, assim não fica esse pedaço, né, de fio, sem... Que pode acabar gerando uma resistência, uma perda de corrente enorme, principalmente aqui, que tem quase 30 centímetros de fio, né. É isso aí, vou dar sequência aqui, vou pegar aqui, ó, tem os terminais e as buchinhas aqui, e já vou mostrar pra vocês. Igual diria o Bob Esponja, One eternity later. One eternity later. Tá aqui, ó, fiz... eu falei pra vocês, já fiz trançados os parzinhos aqui, ó, porque depois é muito fácil de eu pegar e botar a garra da pistola de ponto, ó, identificar qual que é o par, né, pra medir, porque na verdade, quem conhece de calibrar ponto de motor a combustão, que a gente pega lá no da bobina, aqui não tem onde fazer isso, né, então tem que ser realmente nesse fio de corrente aqui do injetor, de acionamento do injetor. Aí aqui é a parte de acionamento do Pick and Hold 1 e aqui é a parte de saída. E daí já fiz os terras aqui também, os positivos, e vamos colocar no carro, pelo menos vai ficar um pouco mais organizado, né? Essa é a parte bonita, né? Onde a gente fala o casamento aqui. Então vamos lá. A parte de injetor ainda, na verdade, essa aqui eu não vou colocar ela ainda. Quero ligar o carro agora só com a Fiotec controlando. Só com a Fiotec lendo os dados, na verdade. Eu, geralmente, enquanto que eu penso assim e falo ao mesmo tempo, não consigo dar umas travadas mesmo. Aqui, esse aqui é o conector da Redcam, que por incrível que pareça, né, a integração da Redcam funciona nesse carro aqui, que o módulo ABS é praticamente o mesmo que o A3 a gasolina, né? Que é o que tem no Brasil também. Vou colocar os terras aqui, ó. Na verdade, eu vou colocar ele aqui para fazer o acionamento dos injetores pelo FT Manager, para a gente ver realmente de que forma que está sendo feito o acionamento. De repente a gente já coloca o osciloscópio aqui também. Agora que o chicote está um pouco menos pior aqui, tá finalizado, finalizado não, né? Tá conectado aí no carro, o FT tá aí. Eu vou ver se os injetores estão abrindo. Olha só, vamos clicar aqui no FT Manager. Nossa, o barulho é outro, ó. Nossa, é muito diferente. Agora a gente tem certeza que tá abrindo realmente os injetores aí. Vamos dar sequência. Vocês viram o que eu fiz ontem no chicote aqui, dei uma organizadinha, né? Aí acabou que ontem eu pensei assim, eu preciso ter 100% de certeza que eu tô controlando o injetor 1, que é realmente o 1, que eu tô controlando o 2 e é realmente o 2. Só que aqui, como o injetor fica dentro da tampa de válvulas aqui, fica de certa forma meio difícil de eu conseguir controlar e controlar isso, né, visualmente. Tem que desmanchar ali um monte de coisa, que é metade do motor quase. Aí eu peguei e liguei pro meu amigo Pistolas lá em Portugal. Ele falou: Pistolas, qual é que é o jeito mais fácil e tal? Que é um cara muito bom nos diesels aí, um cara referência, que cada pouco eu tô ligando pra ele e pedindo auxílio e ajuda, né? Aí o que ele disse: meu, faz o seguinte, não desmonta, eu tenho aqui um chicote por fora e eu vou bater continuidade pra ti. E aí ele me passou aqui o que seriam as cores. Agora realmente eu vou pegar e vou repinar, porque o que eu descobri da forma que eu fiz foi olhando umas fotos na internet. Eu tentei começar a fazer uma ligação assim, e realmente tá um pouco diferente da dele. Agora eu vou testar o sistema dele, vou repinar aqui as coisas, vou testar o sistema dele e vou fazer um vídeo, vamos ver se vai sair diesel aqui. Porque aqui, ó, o que eu descobri, no meu entendimento, é que o amarelo, o marrom com amarelo seria o comum, né? E os outros seriam os atuadores, os 4 atuadores, assim. E o que eu realmente vi foi porque aqui dentro vem um chicote, né?
Aqui tem um injetor em cada cilindro, e aí vem um chicote e ele sai aqui. E eu meio que olhei nas fotos assim e comecei a bater, né? E ele disse, não, realmente tá, é diferente o teu sistema do meu. Aí ele me passou aqui, ó. Tem as nossas conversas aí, ó. É um pouquinho diferente. Agora eu vou pegar, vou desmanchar aqui, vou refazer a ordem e vamos ver o que vai acontecer. Tá aqui já o kitzinho de ferramenta, meu café e vamos lá. Peguei e despinei aqui dos conectores, ó. E no diagrama que o Pistolas me mandou, né? O comum, vocês veem que tem 5 fios aqui, né? Começar do começo. Tu tem 4 injetores, né? E um fio que liga eles que é o comum, né? Que seria o nosso positivo do injetor, digamos assim. Eu tinha descoberto que o multímetro, que a resistência menor, fica entre esse cara aqui e todos os outros, né? E o Pistolas achou no dele, lá no diagrama dele, isso aqui. Mas se eu pego esse cara aqui com isso aqui, ele sempre fica o dobro da resistência. Então quer dizer que não, que esse aqui não é o comum, isso aqui tá errado. Pode ser que no carro dele lá é diferente. Então não adianta, aqui não vai ter choro, não tem o que fazer. Vou ter que tirar a tampa de válvulas fora aqui, ó. E eu queria evitar, porque tem um monte de coisa no meio do caminho, sabe? Mas não adianta, eu vou ter que tirar isso aí fora e vou ter que realmente bater continuidade para saber. Tirei a tampa de válvula, então não sei se antes eu me expliquei direito, mas aqui, ó, aqui são os injetores, ó, injetor 1, 2, 3 e 4. E aqui passa um chicote por dentro, banhado no óleo, sai o conector aqui e vem aqui, ó. E é isso que eu preciso saber agora, qual que é o fio comum deles e o qual que é aqui, qual que é aqui qual que é cada um. E só para vocês entenderem, ó, isso aqui que se chama injetor bomba, né? Tem um Kami aqui no comando, ó, parecido com o dos K20, quem conhece, assim, o do VTEC dos K20, tá aqui e ele acaba acionando, ó, os injetores, ó. Então ele tem uma pré-bomba aqui dentro, uma bomba no tanque, uma bomba aqui, que leva, uma bomba no tanque alimenta até aqui. Daqui ele eleva, se eu não me engano, até 20 bar de pressão, e daqui vai até 200 ou mais que isso, pico de pressão é até mais alto na injeção. Tá aqui. E esses caras aqui necessitam uma corrente enorme, porque como tem muita pressão, tu tem que vencer uma mola com muita pressão também, né? Então necessita de bastante corrente pro movimento. Aí agora eu vou bater continuidade e vou anotar isso aí. E aqui tá o Leandro. Leandro, sabe como alô? Alô, guten Tag. Oi, Brasil! Oi, Brasil. Esse é o antigo dono do A3 aqui. Aí, ó, tem o FT Manager aqui, aberto, já FT conectado, realmente dá pra ver assim que ficou diferente aqui a coloração, né? Aí eu vou acionar, ó, os injetores, olha só. Injetor 1, injetor 2, injetor 3, injetor 4. É bem alto o barulho mesmo. Para quem está acostumado aí a trabalhar com injetor de baixa impedância, né? Tipo os FT Injector da vida, é bem similar o barulho. É realmente característica de injetor assim que drena bastante corrente, né? Que eu vou fazer aqui agora. Eu já anotei aqui para mim também, ó. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Já tá aqui. Aí eu vou pegar, vou botar a tampa agora e vou tentar tirar de novo os aquecedores ali embaixo. E vou tentar bater arranque com ele para ver se vai agora sair combustível nos 4 cilindros. Agora ele tá montado já, a tampa de válvula está de volta no lugar. Já tirei aqui os glow plug dele. E vamos dar uma revisadinha no mapa aqui, se tá tudo certo, ó. Para eu tentar ver se vem combustível. Aí a primeira coisa a gente tem que ver aqui como que tá a injeção aqui. Sequencial 4. Fechamento, é isso aí. Sinal de RPM, sinal de cam sync tá aí. Beleza. Vamos ver aqui na partida. Prime Pulse realmente não tem, não faz sentido. Isso aqui é ainda os valores que eu tinha deixado. A princípio, agora se der arranque, eu vou botar aqui a câmera de alguma forma pra gente ver se sai combustível nos 4 cilindros. Eu vou ter que dar arranque aí. Vamos lá. Tá aí, ó. Botei os glow plug de volta aqui. Fiz um outro teste. E agora, desculpa a mão na frente. Essa cara de feliz aqui eu não vou mentir pra vocês que agora vai ser a primeira partida, tá?
mas a primeira partida de 1.9 TDI, injetor bomba de Fueltech já aconteceu. E agora vocês vêm comigo, eu vou entrar no carro, vou dar a partida de novo e vocês vão ver que funciona. Vocês vêm comigo aqui, ó. Ó. Tá ruim de ligar. Aí, ó. Pronto, agora é mapa. Não segura lenta aí, ó. Vamos ver. Deixa eu ler o mapa aqui, ó. Inacreditável. Eu tô muito feliz aqui. Porque eu não consigo quase me segurar aqui. Provavelmente eu vou ter que aumentar um pouco o combustível aqui, ó. Agora que o carro ligou, não sei se vocês viram, eu tava bem emocionado. Agora eu já consegui me acalmar um pouquinho. O que eu vou fazer? Vou terminar de montar aqui a tubulação, as coisas, que daí o carro, o ruído do carro, incrível que pareça, né? O motor a diesel, como ele não tem borboleta, o coletor de admissão, né? Ele é... Coletor de admissão é o duto de admissão, é a válvula. Faz um barulho com o carro parado, assim, que vocês não fazem ideia. É quase um Chevette, um Gol com um cano de escapamento cortado, assim, de tão alto que o barulho que ele faz. Aí eu vou terminar de montar tudo aqui agora e vou tentar fazer pelo menos deixar o carro na lenta, assim. E aí vocês vão acompanhar. Eu vou pegar, botar essa tubulação aqui que diminui um monte o barulho dele. E tamo lá. Sexta-feira aqui, não dá pra abusar também do pessoal, né? Mas eu já posso agora curtir meu final de semana bem mais tranquilo. Vou pegar agora, só vou dar uma limpadinha nesse carro aqui para ele ficar pelo menos ok. E... Bom, olha aqui. Isso aí, ó. Não é dos piores, né? Dar uma limpada aí, tirar as coisas de dentro. De repente, na semana que vem eu já vou botar FT aqui, deixar aqui dentro. Isso aqui na verdade é o mapa do carro, tá? O que tava aqui esses dias, ele não tava ficando na lenta. E aí o que eu fiz? Eu peguei aqui, né? Porque o mapa na verdade ele é por... O eixo dele não é por vácuo, como o motor não tem vácuo, né? Tem que ser realmente a carga dele por TPS, que é pedal aqui, ó. Ó, eu vou variando o pedal, ó como é que vai subindo, ó. E ele não tava segurando lento. Aí o que eu peguei? Peguei aqui assim e botei tipo 3 milissegundos assim, daqui pra cá, assim. Só pra ver o que ia dar. Quando eu liguei o carro assim, ele já deu no corte de giro, né? Porque eu, sinceramente, eu não faço ideia o que 1 milissegundo aqui quer dizer em relação a entrega de combustível no motor, né? Porque a gente tem um outro problema aqui. Conforme a rotação vai subindo, aumenta muito a pressão. Ela é quase exponencial, assim, a pressão no injetor. Então a vazão dele aumenta demais. Então 1 milissegundo aqui e 1 milissegundo aqui, por exemplo, vai dar muita diferença de entrega de combustível no motor, né? Então tem que ser bem minucioso, assim. Eu tô até curioso para saber como que vai ficar depois o mapa de combustível desse carro aqui. Porque aqui a gente vai usar ele como se fosse aspirado e depois aqui, ó, vai botar uma correção pro mapa, ó. De botar mais combustível pro mapa, assim. Vai ser mais ou menos isso. Eu vou tentar ligar ele aqui. Vamos ver se eu consigo. Só para evitar qualquer outro tipo de problema, eu botei um corte de giro aqui, 3.550 RPM, né? E ele corta combustível, ele não corta ignição, né? Porque na verdade a gente controla só a saída do injetor, né? Então a gente tem que cortar o combustível. E ainda se não bastasse, eu fiz aqui mais um enjambre, ó. Aí, ó. Uma chavezinha geral aqui pra emergência, né? Tava brincando aqui com ele, ó. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. O que eu fiz no mapa aqui, ó. 1200, 1210 aqui, eu botei uma outra célula e eu já zero combustível aqui para lenta, para ele, se ele tentar avançar, ele já realmente, ele fica no 1200, né? Mais ou menos consegui fazer ele ficar na lenta, mas parece um rotativo, tá? Por incrível que pareça. Vou ligar aqui, ó, vamos ver. Opa. Mordi a língua. Opa. Tava mais fácil antes.
funcionando. Vamos dar um combustível aqui, ó. Subidinho do combustível aqui, vamos ver o que ele faz, ó. Tenta avançar aqui e ele realmente morre, ó. Tirando um combustível aqui, ó. Aqui, ó, é no pentelésimo, assim, pra não dizer outra coisa. Aí ele já tenta morrer. Vai ser um desafio acertar isso aqui. Vou contar um negócio pra vocês, hein. Já não... Vamos lá de novo. Tive até que sair aqui um pouco de dentro do carro, porque começou a dar umas fumaças aqui. E olha só, pra quem acha que acertar motor a metanol e tal é ruim, né? Até dá pra dar um desconto. Mas olha isso aqui. Isso aqui foi da semana passada aqui, ó. De tentar. Olha só. As peças no meu Gol aí. O resto. Olha só. Alguns segundinhos aqui. Carro ligado. Outro dia. Outro lugar. Outra camiseta. Tô com uma sonda aqui na mão. Já tô com o carro no elevador. Trouxe o carro aqui pra oficina dos meus amigos. Já vou mostrar pra vocês. A ideia agora é botar, na verdade, a sonda lambda aqui pra ver o que ele faz e começar a monitorar, começar a entender. Porque eu não faço ideia de valor de lambda que usa um diesel. Máxima potência, em carga, passeando. Eu não faço a mínima ideia. Então a gente vai tentar monitorar para começar a entender e vamos tentar começar a construir um mapa de combustível do carro, porque eu estou muito curioso para ver como que no final vai ficar a ilha ali do mapa, né? Então o carro tá aqui no elevador, ó. Até que não tá dos piores, assim, já vi coisa muito pior. Só aqui ele realmente dá uma perdidinha de óleo aí, ó. Ficou de noite aqui e teve isso aí, ó. Mas o que que eu pensei? Aí a gente tem que botar a sonda aqui, né? No escapamento. Só que não tem muito espaço. Eu acho que realmente vai ser aqui o lugar, ó. Pra botar a sonda. Depois do flexível. Vai ter que ser mais ou menos por ali. E dá pra ver que o flexível, ó, ele não tá perdendo. Ele não tá com fuga. Então a sonda, na verdade, não vai mentir pra nós. O valor. Só ali, ó, tem bastante óleo. Depois eu até vou levar ele num posto de lavagem. Depois que ele sair daqui, eu vou levar ele num posto de lavagem. Vou dar uma lavada aqui, vou dar uma lavada no cofre dele. E hoje ainda o plano, depois de lavar, é pegar e fazer o resto da instalação aí dentro do carro. Tô aqui. Ele tá um pouco bravo, porque eu furei ali numa posição que não dá certo. Was sagst du? Du wirst in Brasilien aufgezeichnet. Okay, gut. Ist halt so, ne? Kollege, wie erklärst du mir, wie das funktioniert? Was? Ele tá achando ruim. Das wird so. Ich komm hier nicht mehr rein, Alter. Oh, ele tá achando ruim. Mach weiter. Wir bauen das Ding aus jetzt. Der noch lacht, mal sehen, Alter. Junge, wo ist dein Schild? Tá quase. Du kommst da nicht runter, Kollege. Das wird nicht funktionieren. Sag's mal. Sag mal, jetzt auf Portugiesisch für die Ich Leute. kann dich schlagen, Alter. Erzähl mal jetzt. Ele tá um pouquinho bravo, ele disse que ele vai bater em mim porque eu botei numa posição ruim ali. Das ist, wenn man einen Elektriker so Sachen macht. Quando o eletricista faz esse tipo de coisa, ele diz que é o que acontece. Bom, beleza. Agora ele achou a proteção, que era o problema dele. Willst du einmal diese Pistole heben und probieren, irgendwo hinzukommen?
Willst du einmal probieren? Heb mal nur und probier mal, ob du irgendwie hinkommst. Ich glaube, du musst das einfach machen. Nicht mal so viel Beschwerden. Letzten, gell? Ja. Sei nicht so deutsch. Mostrar pra vocês aqui, ó. Foi um pouco difícil de soldar, foi, não ficou mais bonito. Os guris soldaram aí, já botei uma LSU 4.9 aí. Meteu o conector pra cima, não tá na melhor posição, né? Mas eu acho que o motor estraga primeiro do que a sonda, então tá tudo certo. Aí, meter ele aqui pra cima, no corta-fogo, e vamos botar andando pro. Temos o carro já meio limpo aqui, ó. Aqui o motor. Tá legal. Agora eu vou começar a desmontar aqui dentro, ó. Começar a desmanchar aqui o porta-luva e tal. Vou passar o chicote nele, vou botar no Pro. Já que eu botei uma LSU 4.9 aqui nele. Até que ficou bonitinho o carro. Não é dos piores assim, né? Uhum. Um pouco ruim assim, ó. Ó. Opa. Quando eu botei água, lavou os bancos. Aí, ó. A gente tá no nível aqui já, onde passei já o chicote da sonda. Aqui, mostrando pra vocês, ó. Desculpa, Audi. Desculpa, Anderson. Tive que fazer com um pouquinho de amor e carinho lá, né? O chicote A aqui. Vou botar o chicote B aqui pra cá, na verdade. Vou meter a Nano Pro aqui em cima, que fica bem visível, né? E é isso aí. Aqui tem uns terras no Audi, bem bons aqui, ó. Os terras bem bons aqui. E aqui o porta-luva, ó. Eu fiz uma janelinha aqui para passar os conectores. Tive que desmanchar aqui toda a parte da pressurização e GR e tal, porque ele não tem nenhuma conexão no coletor de admissão, assim, que é fácil de ligar o sensor no mapa, né, pra gente medir a pressão de turbo dele. Aí o chicote já tá mais ou menos ok aqui. Agora eu posso pegar e montar o porta-luva do carro. Coloquei aqui. Preciso montar tudo. Agora vamos botar uma chapinha aqui para bloquear o EGR agora pro final de semana. O chicote já tá mais ou menos aí. Só falta ligar aqui o resto das coisas. E daqui a pouco dá pra dar partida de Fiotec, dar uma banda e fazer dataloga. Nano Pro tá no lugar. FT550 tá no lugar. Tava aí brincando no mapinha dele. E ó. Vocês vão ver que legal. Tava brincando aqui antes com o ângulo de injeção dele aqui, ó. Vocês veem, ó, como ele vai ganhar RPM, ó. Agora eu vou tentar matar o motor aqui, mostrar pra vocês, ó. Vou começar a dar ponto nele, ó. Como o motor não gosta, ó. Já morreu mesmo, ó. Isso aí. Vamos dar-lhe, gurizada, ó. Chavetado nas pressões, olha aí, ó. Vocês não vão acreditar onde eu tô. Acho que dá pra ver.
É isso aí. A gente decidiu trazer o 1.9 TDI de Fueltech para a pista para testar o carro. Nada melhor do que testar as funções num lugar seguro na pista, onde a gente acaba tendo toda a segurança, toda a estrutura, né? Eu tô aqui no final da pista, eu vou sair aqui, tá ventando bastante, mas eu vou sair para mostrar para vocês. Tô aqui dando umas voltas com ele e até acabei de baixar um log aqui, ó, que eu tô acertando o carro. E bem legal, dá pra ver o barulho característico, vou dar uma acelerada aqui, ó. Ele tá sem a pressurização, eu tô tentando fazer um mapa dele só aspirado primeiro, só para entender como que o motor funciona, né? Olha aí. Esse aí é o nosso 1.9 TDI funcionando de Fueltech. E aí, aqui o pessoal para, né? As equipes param aqui. Isso aqui era um aeroporto muito antigo, russo. Aí depois vamos ver se eu consigo dar uma mapeada nele e vamos tentar dar uma passada. Até aí, ó, pra quem tem interesse de ver o datalog, ó, vamos dar uma passada aqui, vamos ver, ó. Aqui a correção, ó. Aqui veio a sonda, enfiei o pé, veio a sonda aqui assim, ó, o target subiu. E ele foi pro target dele, ó. Até a malha fechada corrigindo no diesel aí, ó. Ver que o carro tá bem chucro assim de andar ainda. Falta dar um tapinha no mapa ali, ó. Dar uma boa melhorada no mapa. Tá aqui, ó. Cheguei com o carro, ó. E, mano? Tá aí, ó. Não só 3. Só vou mostrar pra vocês. Tava assim, ó. Tava andando com ele realmente aspirado. Kannst du das bitte machen? Was denn? Hier. Abschneiden, beiden, einstecken. Ja. So hat es gemacht. Ich roll die Klemme. Eu botei a travinha. Die geht so rein. So, né? Sauber. Ó. A travinha aqui, ó. Falsch. De falsche Reihe. Agora vamos ver o que ele faz com um turbo dentro. Aí, ó. Kommst du mit? Der ist bröckelig. Das habe ich immer noch nicht mitgekriegt. Auszug. Ja. Oder mitgekriegt, warum er das macht überhaupt. Aber mit dem Volllast. Das ist zum Beispiel hier erster Gang. Aceleradinho com ele, começar a botar combustível, na verdade. Datalog machen wir an.
dass das jetzt mit der Fueltank läuft, geht das generell. Geht geil, ne? Noch das Untertourige hinkriegen, ne? Ja, das kriege ich hin noch. Sehr safado. Eu vou ter que postar essas coisas ainda. Ja, das. Das hier. Ja. Siehst du, Vollgas geht's. Schon vorbei. Das ist selber schuld. Alles klar. als nach der Viertelmeile. Und die Anne macht hier eine 11,78. Aber auch hier die ganzen Gas rausgenommen. Ja, ich möchte den Teilnehmer bitten beim Rausfahren aus der. Ja, müsst mich mal nehmen. Ich bin nicht nur Sprecher, ich bin auch. Ausgerollt auf 181. Und auf der anderen Meile Missão cumprida. Eu me sinto assim, ó, vitorioso, de verdade. Toda a equipe que trabalhou, que se dedicou aqui no carro. Conseguimos controlar o injetor bomba, né? Conseguimos fazer agora a injeção. O carro andou os 400 metros com correção por sonda. Deu para fazer um two-step. E olha, aprovado. Funciona. .9 CDI, Fueltech.